noite, abençoados! Beleza? Hoje vai ter uma live um pouquinho diferente aqui, tá bom? Vou entrevistar um padre, vou abrir uma exceção aqui, sacou? Quem quiser saber um pouquinho sobre a ortodoxia russa, né? De onde vem, para onde vão esses padres aí, tá bom? Ó, já entrou aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloco... Você envia convite pra mim, Kirill, ou eu envio pra você? Só você aceitar. Galera que for entrando, fica aí com a gente, tá? Vamos ver se vai funcionar aqui o trem. Boa noite. Boa noite. Como estamos? Estamos bem, só que para mim não aparece essa imagem ainda. Vamos ver se vai aparecer. Vamos ver se vai aparecer. Não, ainda não. Bem, Consegue sair e depois entrar de novo? acredito que sim, não sei, vamos ver. Certo. Não Vamos ver, sei. galera. Não apareceu nada. Não, ainda não. Sai da live, né? E daí pede para participar de novo. Tá. Boa noite para quem tá chegando aí, que não. Salve. Isabel, Camilinha. Gente, hoje eu tô muito nervosa com essa live. Nem parece que eu fiz live ontem, sério, eu tô muito nervosa. Acho que eu ficava menos nervosa no início das lives, quando eu comecei a fazer. Vamos ver se agora vai. Hum. Agora Então, sim! Aê, agora sim, agora tá aparecendo. não Aê, aparecendo? bem-vindo. Sim, agora sim. Obrigado. Como Uma boa estamos? noite. Estamos Boa bem. noite. Como está a imagem aí? Tá tudo bem? Tudo bem. Ó, é um prazer tê-lo aqui, tá? Prazer Vou te mesmo. dizer, eu tenho 33 anos e é a primeira vez que eu converso com um padre na vida. Bom, que alegria, então. Vamos conversar. Ai, tá chegando o padre aqui pra assistir também. Boa noite pra vocês. Legal. Padre Serafim, Hum, amigo. certo. Padre Kirill, como que é o seu nome? Se apresenta aí de onde você tá falando. Bom, meu nome é Kirill, que significa Cirilo. Quando nós nos convertemos à ortodoxia, bom, deixando já claro, eu sou padre, mas sou da Igreja Ortodoxa. Quando nós nos convertemos à ortodoxia, nós recebemos um onomástico, chamado onomástico, é o nome de um santo, né? Então, o nosso nome civil, ele é deixado de lado e nós recebemos, então, no batismo e no crisma, o nome de um santo. O nome que recebi foi Cirilo, né? Quirill em eslavo e Cirilo em português. Lembrando, São Cirilo, irmão de São Metódios, evangelizadores das terras russas, das terras eslavas, né? Então, por isso este nome Quirill, né? Que quer dizer Cirilo, né? Lembrando São Cirilo, certo? Que é o meu nomástico, é o meu santo intercessor, e cada um tem o nome de um santo, recebe, seja homem ou mulher, vai receber ali aquele nome. Caso seja um bebê, um exemplo, se é uma criança recém-nascida e vai ser batizada e crismada, já é mais fácil para os pais colocar o nome do santo na própria criança, né? Por exemplo, se a criança nasceu e vai ser batizada, coloca-se o nome de um santo, como Miguel, Gabriel, Rafael, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, são os evangelistas. Se é uma menina, vai colocar ele o nome de uma santa, para que fique mais fácil. Quando já é o caso de um adulto que se converte à ortodoxia, como eu, né? Então eu me converti à ortodoxia já depois de adulto. Então aí a gente recebe, no momento em que é crismado e batizado, ou batizado e crismado, o nome
de um santo, o onomástico. Certo. E você está falando da onde? Eu estou falando de Gravatá, Pernambuco. Sou Certo. pernambucano. Só para o pessoal aí se situar. Sabe que o É, Brasil é muito pequeno. Ganhei mensagem hoje de um amigo no Whats, né? Que eu tinha o nome aqui e disse, ah, grande Padre Quiril. Eu disse, tá, mas vocês se conhecem? Sim, já conversei com ele e tal. O cara de Pernambuco. Então, assim, ó, o meu telefone, na verdade, é muito pequeno mesmo, né? que bom, que maravilha, fico feliz por isso. E, e diz aí pra nós, quando que você decidiu ser padre? Ninguém acorda e diz, hoje eu vou ser padre, né? Como é que foi isso? Aí foi um processo, Keila, foi um processo, não foi um processo fácil, até porque é o seguinte, eu não conhecia a ortodoxia. Então, é uma fé ainda estranha às pessoas que vivem no Ocidente, né? E fé estranha que eu digo assim, aspas coloco nessa frase, né? A ortodoxia não é uma fé estranha quando você conhece, quando você estuda sobre ela, porque é a fé dos primórdios do cristianismo. Então, muitas coisas que a ortodoxia ensina e seus ensinamentos santos são comuns a nós, quando nós entendemos muito bem aquilo que está sendo ensinado. Porém, a tradição, a forma de viver este cristianismo, que está mais situado na parte oriental do mundo e não na parte ocidental, né? Ainda é algo que não é conhecido por todos. Então, até que eu chegasse à ortodoxia, foi um processo. Eu comecei na Igreja Católica Romana, como acredito que a grande parte dos cristãos aqui no Ocidente, né? E depois que me desvinculei da Igreja Católica Romana, então acabei conhecendo outras igrejas. Conheci igrejas de cunho protestante, como igrejas anglicanas, né, episcopais. Conheci igrejas que são chamadas igrejas nacionais, ou seja, igrejas que são separadas da Igreja Católica Romana, mas que vivem uma tradição católica ainda, né, muito firme, muito fervorosa. Então conheci essas igrejas, participei, estive até chegar à ortodoxia e na ortodoxia então me firmei, né, galguei ali os passos necessários até que eu pudesse chegar ao sacerdócio. Então foi um processo, não foi uma coisa que foi do dia para a noite, né? Aconteceram muitos percalços, mas consegui. No ano de 2014 para 2015, então cheguei ao sacerdócio. Certo. E você recebeu o apoio da sua família, assim, irmãos, pais, em relação a essa escolha? Olha, posso dizer que recebi entre aspas, né? Recebi entre aspas, porque apesar da vida religiosa ser algo bom. A minha família é uma família religiosa, é uma família que reza, uma família que frequenta a igreja, mas é claro que eles não sonhavam que eu pudesse, nem desejavam que eu pudesse ir para uma igreja tão desconhecida quanto a igreja ortodoxa. Na cabeça deles eu iria continuar na igreja católica romana ou, se fosse o caso de sair, para uma igreja protestante, né? Conhecida. Então, mas de repente eu chegar e dizer, olha, estou numa comunidade ortodoxa, estou numa igreja ortodoxa e vou continuar, vou seguir ali os passos. Então, para eles foi difícil de entender o que é a igreja ortodoxa, né? Como assim você conheceu a igreja ortodoxa? Que igreja é essa que nós não conhecemos, que nós não sabemos? Então, eles ficaram assustados no começo, né? Foi difícil deles entenderem que não existia só a Igreja Católica Romana no mundo, né, que é o que muita gente pensa, que desde que existe igreja na humanidade é o Papa sentado lá no trono comandando o cristianismo na humanidade, não é assim, né? Então, quando as pessoas não têm esse acesso à história do cristianismo, é difícil de entender a ortodoxia, mas em algum momento conseguem entender.
assim, eu entendo, eu sou evangélica, né? Então, assim, é tipo isso aí, né? Ninguém entende também. No que a Igreja Católica Russa acredita? Bom, vamos falar de ortodoxia, não é falar apenas da Igreja Russa. A ortodoxia, ela é uma fé que ela não se prende a países, certo? A igreja recebe muitas vezes o nome de um país para determinar o território onde ela está situada. Então, eu faço parte de uma igreja de tradição russa, de tradição eslava. Mas existem ortodoxos gregos, sérvios, ortodoxos situados ali na região da África, né? Ucranianos, poloneses. Né? Então, os países do Oriente e da Europa Oriental estão ali rodeados pela ortodoxia, permeados por essa fé, né? E existem muitos bispos, muitos patriarcas, muitas igrejas, certo? Que compõem aí a ortodoxia. Então eu não posso falar apenas do que a igreja russa acredita, porque não é só a igreja russa. É a ortodoxia num todo. Apesar de eu fazer parte de uma tradição russa, a ortodoxia ela é geral. Ela é uma fé só, independente do país onde esteja situada, certo? Então, eu só queria fazer esta introdução a fim de ajudar as pessoas a entenderem que eu não estou falando apenas da Igreja Russa, mas sim da ortodoxia num todo, tá? E tudo aquilo que ela acredita. Bom, fazendo aqui um processo rápido de análise, eu estou ajeitando sempre o celular aqui porque ele vai escorregando às vezes. Tranquilo. Eu gosto sempre de ajustar. Então, fazendo uma análise rápida, sucinta, para que as pessoas entendam melhor, o cristianismo, quando passa da era apostólica, ou seja, de Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos estavam ali pregando o evangelho de Cristo e fazendo com que a igreja se estendesse, quando a igreja passa disso e avança através dos anos e dos séculos, a igreja então passa a ser uma estrutura ligada também ao império, né? Então passa a ser algo bem maior, bem mais organizado, tendo ali já vários bispos, vários cabeças que compunham o cristianismo, né? No começo eram 5 patriarcados só. Vou dizer os 5: Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. 5 patriarcas e 5 patriarcados que comandavam, que guiavam o cristianismo na humanidade. Não existia outra igreja. Existia uma única igreja, guiada por estes 5 patriarcas. A partir de 1054, houve algo chamado o Grande Cisma entre Oriente e Ocidente. Que cisma foi esse? Divergências dogmáticas e teológicas, certo? Fizeram com que Roma, o patriarcado ocidental, se dividisse dos patriarcados orientais, os outros 4. Então, com esta divisão em 1054, passa então a existir a Igreja Católica Apostólica Romana, situada em Roma e comandando o Ocidente aí, né, guiando o Ocidente através dos ensinamentos cristãos, e os patriarcados continuaram: Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém, guiando através da reta fé ortodoxa o Oriente. Então, a Igreja Oriental, a Igreja Ortodoxa, ela continua acreditando naquilo que sempre acreditou, pregando aquilo que sempre pregou. O Evangelho pautado em Jesus Cristo, nos santos apóstolos e na tradição da Igreja. Então, não é só o que está contido nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras são importantes, a Bíblia é a palavra de Deus para nós, porém existe algo chamado a Santa Tradição.
E o que é esta santa tradição? Práticas, ensinamentos e uma vida cultural dentro da própria igreja, que não estão muitas vezes descritas exatamente nas Sagradas Escrituras, mas, querendo ou não, tem base, mas não estão escritas exatamente, porém foram ensinadas essas práticas e essas formas de adorar litúrgicas, né, de adorar a Deus, pelos santos padres da igreja, né, pelos primeiros, como eu disse, né, aqueles que receberam a sucessão dos apóstolos, e aí vão ensinando. Formaram os concílios. Então, basicamente dizendo, a Igreja Ortodoxa, ela acredita no que os 7 primeiros concílios ecumênicos pregam, ensinam. E aí existe uma lista de coisas muito extensa. E para que nós pudéssemos falar aqui, teria que ter várias lives, né, e várias conversas. Mas a Igreja acredita fielmente naquilo que a Sagrada Escritura nos ensina e a Santa Tradição Apostólica nos ensina, certo? Então, os irmãos que quiserem, é claro, podem pesquisar sobre as questões teológicas da ortodoxia e vão encontrar muito facilmente os ensinamentos que a ortodoxia traz, que não são tão distintos, não? Que não são tão distantes daquilo que o cristianismo, em sua essência, já ensinava desde os apóstolos, né? É claro, muitas coisas foram acrescentadas ao longo do tempo. A liturgia, por exemplo, a liturgia que se celebra hoje dentro da Igreja Ortodoxa, não é a mesma que se vivia na época apostólica, nos apóstolos, mas em essência é aquilo, né? O pregar a palavra de Deus e o repartir do pão e do vinho, corpo e sangue de Cristo. Em essência, era isso que os apóstolos faziam. E é isso que a liturgia hoje nos ajuda a viver dentro da igreja. Com um pouco mais de incrementos, claro, cânticos, né? E entre outras coisas que vivemos, mas, em essência, é exatamente isso. Certo. Qual é a maior diferença da Igreja Católica Romana para a Ortodoxa Russa? Olha, eu vou dizer aqui algumas diferenças que eu citei, guardei aqui, certo? Exemplo, a Igreja Católica Romana, ela tem um papa, não é? Ela tem um papa e ele é chamado Sumo Pontífice, ou seja, para a Igreja Católica Romana, sem o papa não existe Igreja Católica, né? Tem que existir o papa. O papa, ele é o sucessor de Cristo, podemos dizer assim, dentro de uma visão católica romana. Para a ortodoxia não é bem assim. A igreja vive um sistema apostólico dentro dessa questão de governo, né? Então, em cada lugar existe um bispo, existe um homem dentro do clero, um bispo, que é escolhido para governar a igreja. Então, a igreja russa tem o seu próprio governo e os seus bispos, né? A igreja grega tem o seu próprio governo e os seus bispos. A igreja sérvia tem o seu próprio governo e os seus bispos. E todos eles seguem a ortodoxia. Né? Todos eles seguem os mesmos ensinamentos. Porém, não existe um sumo pontífice. Todos os bispos têm a mesma igualdade, todos os bispos têm o mesmo respeito e a mesma importância. Né? Então, um não está acima do outro. Não existe um bispo que tenha algo que outro bispo não tenha. Né? Então, esse governo na ortodoxia, ele é igualitário, ou seja, é de acordo com a sucessão apostólica, é claro, dada ao bispo de maneira adequada, e também que o bispo siga os ensinamentos descritos nos 7 concílios ecumênicos. Né? É preciso seguir à risca a tradição da igreja. Caso o bispo não siga, infelizmente, ele deixa de ser ortodoxo. Mas essa é a forma de governo. Então, existe essa diferença. Né? Podemos ver outra diferença como a questão dos ícones. Não é permitido na igreja ortodoxa as imagens tridimensionais. Ou seja, imagens de escultura de gesso, de madeira, não é comum à igreja ortodoxa. Nós temos ícones. Ícones como este aqui. A imagem do Cristo, né, devidamente
devidamente escrita em um pedaço de madeira, que nós chamamos de escrever e não pintar, escrita no pedaço de madeira. Por que escrita? Justamente porque não é simplesmente uma imagem para se ver, mas sim para se estudar. Aqui existe muito sendo dito para muitas pessoas. Qualquer pessoa que fosse surda-muda e eu apontasse o ícone do Cristo desta forma, ela saberia que aqui é Jesus. Então, o ícone não é simplesmente uma imagem a ser venerada, mas é também um ensinamento teológico, né? Muitos aprendem olhando para o ícone, para as inscrições que existem no ícone, né? Então, o ícone é uma janela para o céu. Na Igreja Católica Romana, são as imagens tridimensionais. Eu não estou dizendo que são erradas, ruins, ou nada disso. É uma questão cultural, uma questão de diferença, né? Então, não estou fazendo aqui julgamentos sobre a Igreja Católica, mas citando as diferenças, né? Então, podemos ver também outra questão, que é a questão do celibato obrigatório. Na Igreja Ortodoxa, homens casados podem chegar ao sacerdócio, né? Como nas igrejas evangélicas existem os pastores, né? E são casados, né? Então, homens casados também chegam ao sacerdócio na Igreja Ortodoxa. Na Igreja Católica Romana existe algo chamado celibato, né? O celibato obrigatório. Então, os homens, eles são, para viverem o ministério sacerdotal na Igreja Católica Romana, vivem o celibato, né? Na Igreja Ortodoxa existem os dois caminhos. Existe aquele que se casa e busca o sacerdócio, e aí consegue chegar pelos caminhos adequados, e aquele que busca o sacerdócio de maneira celibatária, que nós chamamos de monge. O monge, ele é aquele que se dedica apenas à vida de oração dentro do monastério, etc., né? Outra diferença interessante da Igreja Ortodoxa, o calendário. Nós seguimos o calendário juliano. O calendário foi designado por Júlio César e é um calendário diferente do calendário gregoriano vivido aqui no Ocidente, certo? Então, o calendário juliano, ele tem 13 dias de diferença do calendário gregoriano, certo? Ele tem 13 dias de diferença, 13 dias de atraso, podemos dizer assim, certo? Então, muitas vezes, vocês aqui no Ocidente, cristãos, estão vivendo uma festa que nós ortodoxos só vamos viver depois, em outra data, certo? Vou citar o exemplo do Natal. O Natal aqui é vivido no dia 25 de dezembro, não é isso? 25 de dezembro é vivido o Natal, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ortodoxos aqui no Ocidente vivemos o Natal no dia 7 de janeiro. Aí as pessoas dizem, mas por que no dia 7 de janeiro? Jesus nasceu no dia 7 de janeiro? Não. Nós vivemos no dia 7 de janeiro aqui, porque dia 7 de janeiro aqui é dia 25 de dezembro lá no Oriente. Então o calendário se torna diferenciado, né? E nós aqui buscamos vivenciar as datas de acordo com a igreja de lá. Então, no dia 7 de janeiro aqui, é dia 25 de dezembro lá no calendário juliano, e nós assim vivenciamos as festas de acordo com o calendário juliano. Então, existem essas diferenças culturais e dogmáticas que fazem com que a Igreja Ortodoxa tenha suas peculiaridades, né? Certo. Não são tão grandes as diferenças, né? Não são tão grandes. A Bíblia da Igreja Ortodoxa é a mesma da católica? Olha, a Bíblia, eu vou até colocar algo que eu separei aqui, para que eu possa dizer de uma maneira adequada aos nossos queridos irmãos, né? A Bíblia Ortodoxa, ela é uma Bíblia que ela é uma Bíblia comum, normal, como outras, como outra Bíblia qualquer, uma Bíblia católica, certo? Só que ela vai ter aí alguns livros a mais, certo? Alguns livros a mais, certo?
Então, a Bíblia ortodoxa, dentro do contexto ocidental, não se utiliza a Bíblia ortodoxa aqui, certo? Aqui nós utilizamos a Bíblia católica, que vai ter aí todos os livros no Antigo e no Novo Testamento. A Bíblia protestante, no Antigo Testamento, tira-se alguns livros. Com a reforma tira alguns livros. Já na Igreja Ortodoxa, a Bíblia continua sendo a mesma, tendo alguns poucos livros a mais. O celular está caindo, meu filho, fique quieto. Então, vamos lá aqui ver os livros na Bíblia Ortodoxa. Eu quero justamente conseguir aqui esta questão para que vocês possam ver com mais clareza. Eu quero explicar de uma maneira mais clara e mais objetiva, dizendo todos os livros. Deixe-me ver aqui. Então, a Bíblia Ortodoxa vai ter Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Então, todos os livros vamos ter. Mas vamos ter aqui a Prece de Manassés, por exemplo, que é um livro dentro da Bíblia Ortodoxa. Esdras, Neemias, Esdras 3, tem o Esdras 2 e Esdras 3, Apocalipse de Esdras. Então, são alguns livros que vão aí sendo colocados no cânon ortodoxo através da história. Eu vou citar aqui todos os livros, mas alguns salmos, alguns livros que já foram citados. Mas a Bíblia, no fundo, ela é a mesma. Vão ter aí esses livros com a modificação no Antigo Testamento, Mas no Novo Testamento é tudo igual. Os evangelistas, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro. Então, no Novo Testamento, que é o que verdadeiramente vai importar, claro, o Antigo Testamento é muito importante também, mas o Novo Testamento, que é o que realmente vai pesar na vida de estudos e na vida de um cristão, é igual. Católicos, evangélicos e ortodoxos, dentro do contexto de Novo Testamento, evangelhos, cartas dos apóstolos e Apocalipse, é tudo igual. Nós estudamos os mesmos livros. Certo. E qual a sua opinião em relação à igreja protestante? Olha, repare, é uma pergunta tendenciosa até, para poder eu falar. Mas, porque você é protestante, Então eu vou falar de uma maneira que eu não seja assim mal interpretado. Posso colocar esse termo, Os protestantes, eu posso dizer que os protestantes tiveram uma intenção boa no início da reforma, no início da separação, Eles tiveram uma intenção boa. De fato, a igreja ocidental já tem muitos equívocos ao longo do tempo, E acredito que a intenção protestante era reparar esses equívocos, Vivendo uma forma de fé diferenciada. Tanto é que Martim Lutero não deixou de ser chamado de padre. Ele continuou sendo reconhecido como padre, Ele continuou tendo uma forma de culto que não era tão distante daquilo que ele aprendeu na Igreja Católica. Ele simplesmente queria retirar algumas arestas ou algumas coisas que ele não concordava ou que ele achava equivocado, errado, E foi uma luta justa no início. Porém, com o passar do tempo, a Igreja Protestante
foi também adquirindo seus erros, suas dificuldades, seus déficits ao longo do tempo, né? Posso falar aqui falo com todo respeito, mas tem cá a minha opinião quanto à questão dos neopentecostais, por exemplo, que nós vemos muitas coisas equivocadas, terríveis, sendo feitas em nome de Deus, né? Então, assim, eu não reúno todos os protestantes no mesmo bolo, na mesma... Não, conheço muitos protestantes que são pessoas dedicadas ao Evangelho, que são pessoas que buscam, de fato, vivenciar a vontade de Cristo, a vontade de Deus para a sua vida, né? Mas, porém, faço uma ressalva. Cuidado aonde você está entrando. Muitas vezes o seu coração está dedicado à adoração de Deus, mas aquele lugar ali não vai adorar a Deus, não vai lhe ajudar a adorar a Deus, né? Aquele lugar não vai lhe ajudar a vivenciar uma fé reta, uma fé justa. Então, este é o meu pensamento da Igreja Protestante na atualidade, né? Considero todos os protestantes pessoas que buscam a Deus de alguma forma, de algum jeito, mas que vão para alguns lugares que não os ajudam a se conectar com Deus, a ter uma fé justa e reta, né? Então, isso acontece, é claro, também em outras, na Igreja Católica também, às vezes existe um padre equivocado que está ensinando coisas equivocadas. Na Igreja Ortodoxa também existem homens equivocados que estão ali ensinando coisas que não fazem parte da ortodoxia. Isso acontece em todo lugar. Mas como a sua pergunta foi em torno dos protestantes, eu estou falando em torno dos protestantes, né? Certo. E o que você pensa sobre a salvação? A salvação do homem. Isso. A salvação do homem, ela foi entregue por nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou-nos de uma maneira muito clara e objetiva que a salvação, ela chegou até nós através de sua doação na cruz, né? A salvação veio através dele, por ele. Ele subiu ao madeiro para nos salvar. Ele é o Cordeiro Santo, né? Então, o homem, ele simplesmente precisa aqui, a única coisa que ele precisa aqui é vivenciar esta salvação. Então, o homem pode perder a sua salvação? Pode. Pode perdê-la. Como o homem pode perdê-la? Negando-a. A única coisa que pode afastar o homem de Deus é o homem negar a Deus. E assim nosso Senhor Jesus Cristo diz: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Negue a Cristo e você não será salvo. Não é o pecado que vai afastar o homem de sua salvação. Pecados podem ser perdoados. Nosso Senhor Jesus Cristo deu vários exemplos disso. Pecados podem ser perdoados. A misericórdia está aí para descer sobre todos nós, sobre todo homem, independente do que ele tenha cometido. Ele pode se arrepender, ele pode voltar. O homem só não será salvo caso ele negue esta salvação, caso ele negue Cristo, caso ele negue ao próprio Deus. E então ele não viverá esta salvação, né? Então eu fico muito abismado quando vejo que ainda existem pessoas que negam a Cristo. Ainda existem pessoas que negam viver em Cristo. Eu não estou falando dos pecados dessas pessoas. Senão eu precisaria também falar dos meus pecados. Eu estou falando realmente de quem nega em essência, de quem diz não. Eu me lembro de um fato de que fui chamado ao hospital para rezar por um senhor que já estava em estado terminal. E quando me aproximei desse senhor, eu fui falar sobre Cristo, é claro. Fui fazer uma oração. E ele disse: se for falar sobre Cristo, nem abra a sua boca.
saia, porque eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir falar sobre Cristo, eu não quero Cristo. E eu perguntei, o senhor tem consciência daquilo que o senhor está me dizendo? E ele disse, tenho. Em estado terminal, ali, não faço julgamento sobre a vida desse homem. Não. Mas se realmente ele tinha consciência do que ele estava me dizendo, ele não foi salvo. Esta é a questão da salvação. É triste. É muito triste. Então, a grande questão para a salvação do homem, e que eu digo a quem estiver assistindo, a quem for ouvir, nunca, jamais, sob hipótese nenhuma, negue Cristo. Independente do pecado que tenha cometido, independente das coisas que você tenha feito que tenham entristecido outras pessoas ou desagradado ao próprio Deus, dobre o joelho e peça misericórdia. Se tiver a oportunidade, peça ao Senhor, nos últimos momentos, Senhor, tenha piedade de mim, olhe para mim. Assim como o bom ladrão, né, como nós costumamos chamar, disse ao lado da cruz, lembre-se de mim, Senhor, quando estiver no paraíso. E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A misericórdia está para ser derramada sobre todos aqueles que se arrependem. Ponto. A salvação só se perde quando se nega a Cristo. Certo. Como que se dá a ordenação dos padres? Como que se dá a ordenação? Isso. Bem, nos países ortodoxos existem seminários, existem locais onde os jovens vão estudar, né? Muitos brasileiros, este telefone hoje não vai me deixar quieto. Fique aí, meu filho, quieto. Nos países ortodoxos existem seminários, existem monastérios, onde os jovens vão ali estudar, e eles passam ali aqueles anos estudando teologia, filosofia, né? A tradição da igreja. Eles estudam para que eles consigam chegar ao sacerdócio, ao diaconato e ao sacerdócio. No Brasil, dependendo da diáspora, dependendo da igreja que você vai se ligar, alguns jovens que querem vão para fora, né? Vão para outro país, né? E outros ficam aqui mesmo e daqui mesmo eles conseguem. É mais difícil, certo? É mais difícil. Mas eles conseguem, fazem a teologia, estão ligados a uma igreja e o padre desta igreja, junto ao bispo, vão ajudando aquele jovem a galgar os degraus, a subir os degraus até que ele chegue ao sacerdócio, certo? Mas todos eles vão passar por um tempo. Todos eles têm aquele tempo de estudos, né? Eles precisam estudar a teologia, eles precisam conhecer a tradição da igreja, né? Fazendo isso e tendo a vocação, né? O bispo ali vai olhar, vai avaliar e dizer, não, está apto ao sacerdócio, está preparado para o ministério, e então ordena-o, né? O bispo vai, só o bispo tem autoridade de fazer um sacerdote, certo? Até mesmo na igreja ocidental, até mesmo na igreja romana, só um bispo faz um padre. Só o bispo ele tem autoridade de chegar lá, impor as mãos e passar a sucessão apostólica, né? Então, não importa que diáspora seja, de que igreja seja esse bispo, né? Mas se ele é um bispo devidamente sagrado e que respeita o cânon da igreja, ele vai poder sim ordenar um sacerdote e aquele sacerdote vai seguir com o ministério. Certo. E como que foi a sua preparação para essa ordenança? Justamente a minha preparação se deu aqui no próprio Brasil, começando aí, né, a entender e a conhecer a tradição da igreja. Porque quando eu conheci a ortodoxia, foi numa missão aqui na minha cidade, em Gravatá. Tinha um padre aqui e tinha uma missão, até hoje é uma missão, a gente não tem paróquia aqui. É muito difícil também de construir um templo ortodoxo, leva tempo isso, leva bastante tempo. Então, na época, o padre tinha uma missão aqui, e eu conheci esta missão, e me aproximei da ortodoxia. E ali, junto com aquele padre, que foi meu pai espiritual na época,
né? Ele foi me instruindo, ele foi me guiando, ele foi me ensinando. Outras coisas, é claro, tive que estudar, fiz o curso de teologia, né? Então tive que me dedicar também a estudar bastante, mas o processo inicial, o processo base foi justamente nesta missão. Então, não existe a possibilidade de um candidato ao sacerdócio não estar ligado a uma paróquia, ou a uma missão, ou a um padre, ou a um bispo, certo? Ele precisa estar ligado, ele precisa ter essa ligação com uma diáspora, com um bispo, com um padre, e esta ligação é o que vai fazer ele entender, ele aprender sobre a tradição ortodoxa. A gente estuda uma vida toda, filha. A gente estuda uma vida toda porque é muita coisa para se estudar, é muita coisa para se entender, né? Então, uma vida toda a gente está lendo, a gente vai ler os Santos Padres, a gente vai estudar aquilo que a igreja ensina, muitas perguntas que nos fazem, né? A gente não sabe responder de imediato, a gente precisa dar uma pesquisada naquilo que a igreja ensina, para que a gente não possa responder uma coisa equivocada, para que a gente não possa responder uma coisa fora do cano dos ensinamentos, né, da igreja. Então, é uma eterna aprendizagem. Esta vida sacerdotal é uma eterna aprendizagem. Certo. E o que é uma diáspora? Uma diáspora, exemplo, existe o nosso amigo Padre Serafim, que entrou lá no começo, ele fez parte da igreja grega da diáspora, né? Ou seja, uma diáspora é um grupo que saiu do país de origem e veio para outro país e formou uma igreja ali naquele país. Exemplo, a igreja grega que eu citei, né? A igreja grega da diáspora. A diáspora grega é uma igreja fora da Grécia. Uma igreja grega que está na Grécia, né? Está situada no Brasil. Então, existem outras diásporas. Igreja, por exemplo, a igreja russa que não está na Rússia, que está fora da Rússia, né? Uma igreja sérvia que não está na Sérvia, está no Brasil, está situada aqui. Então, existem várias diásporas, existem outros padres de outras tradições, né? De outras culturas, de outros países, mas que estão todos no Brasil, buscando levar a ortodoxia aos brasileiros também. Algo que faço uma ressalva aqui é: nem todo padre ortodoxo ele é de outro país, que é o meu caso. Eu não sou de outro país, eu sou brasileiro, certo? Eu me converti à ortodoxia, mas eu não sou de outro país. Muitas pessoas perguntam: você é russo? Você nasceu na Rússia? Não, não nasci na Rússia, não sou russo, eu sou brasileiro, né? Eu me converti à ortodoxia. E, justamente, caminhei até a tradição eslava, até a igreja, até os bispos que eu tenho hoje, né? Então, caminhei ao longo do tempo, não foi uma coisa assim de imediato. Foi ao longo do tempo que cheguei até eles, que os conheci, que eles me abraçaram, e hoje vivo a tradição eslava. Mas eu poderia viver a ortodoxia na tradição grega, poderia, né, ser ligado a uma igreja sérvia, a uma igreja polonesa. Isso independe, né? A questão é viver, de fato, a ortodoxia. E você entende alguma coisa do idioma no russo, eslávio? Do russo, sou um autodidata. Meus bispos buscam me ensinar muita coisa. Eu estudo bastante russo, tento aprender a língua, mas a língua eslava é muito difícil. É uma língua dificílima, né? É uma língua que requer, de fato, um estudo. Você conhecer primeiro o alfabeto, decorar o alfabeto eslavo, o alfabeto cirílico, né? E quando você decora o alfabeto cirílico, você aí começa a decifrar, a decodificar as palavrinhas, né? E vai aí em frases, orações, é o que eu faço. Conheço frases, orações em eslavo, né? Por exemplo, nas liturgias que celebro, eu nunca digo glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Eu sempre falo em eslavônico, o eslavo, que seria Slava Otso Simes Viatomoduco e Nini Prisno Ivove Pekov, né?
Então, a gente sempre aprende algo em eslavo para que nós possamos também trazer esta cultura eslava para dentro da igreja, que é eslava, que é russa, né? Então, nós aprendemos, eu aprendo, mas não sei fluente. Não sei fluente. Não me coloque um russo para conversar rápido comigo, que eu não vou dialogar muita coisa com ele. É Nossa, difícil. tem um aplicativo muito bom, viu? Duolingo, que ensina idiomas. É. Esse é Então, depois você me mande esse aplicativo que eu gosto. Toda ajuda ela faz bem, ela faz parte. certo. Eu achei extremamente difícil, né? Fui procurar um rap lá pra colocar, né? Eu vi Eu não que você entendi, não colocou. entendi bulhufas o que eles estavam falando, mas eu pesquisei no YouTube ver se não era alguma coisa satânica nos clipes, pra achar um grupo que fosse algo mais ou menos assim, né? Nada assustador, Você entendeu? foi traduzir, né? Você foi traduzir para ver o que era que ele dizia lá no rap. O padre Serafim está dizendo aqui, grego é mais fácil. Né? Ah, Ah, nossa! bom, padre, o senhor tem mais facilidade, com certeza eu sei disso, né? O senhor até eu estarei precisando de uma ajuda do senhor para grego. Logo, logo eu irei entrar em contato. O grego também é uma língua linda. Eu acho lindo o grego. Eu acho linda a tradição grega, né, vivida pelos ortodoxos gregos. Fico assistindo às vezes as liturgias de sua beatitude Atanásio, que é um bispo de São Paulo, um ótimo bispo, né? E é lindo, acho muito bonito a beleza que a liturgia nos traz, independente de ser em russo ou em grego, né? Mas falando aqui de línguas, acho o grego também muito lindo, muito interessante. Vamos lá. Você falou que podem casar, né, na ortodoxia russa. Eu pesquisei lá no seu perfil, né? E você tem filhos, você é casado, né? Isso, exato. Vo- Tenho E, filhos, tenho dois filhos. e você se casou depois da conversão ou foi antes? Como que foi esse processo aí para a esposa aceitar? Antes. Depois da conversão, não. Antes da conversão e antes até do próprio processo de me tornar um sacerdote, né? É preciso que se case antes, é preciso que tenha a esposa, que tenha os filhos, para depois chegar a este processo de sacerdócio, né? Então, veio antes, para ela não foi difícil na época, não foi complicado, certo? Porque eu não era sacerdote, então foi algo que nós dois, devagarzinho, fomos nos entendendo, né? Não existia o peso do sacerdócio, não existia o peso do ministério. Então a gente começou a namorar, né? Foi todo o processo direitinho. Namoramos, né? E fomos ali nos conhecendo, né? E já vivendo esta questão da fé. Ela era, claro, católica romana, né? Vivia a fé católica romana, mas aceitou, né, vivenciar a ortodoxia comigo, porque iria casar comigo. Então, para ela seria algo mais fácil viver a fé do marido, né? Então, ela acabou aceitando conhecer a ortodoxia e acolheu muito bem. Então, tivemos os filhos também já nasceram na fé ortodoxa. O bispo sempre brinca comigo, meu bispo, o metropolita Alexi, que está ali na Colômbia. Ele é colombiano, mas ele governa também a nossa igreja no Brasil. E ele sempre brinca comigo dizendo que os únicos ortodoxos de fato que tem na minha casa são meus dois filhos, porque eles nasceram ortodoxos, né? Eu e a Matushka nos convertemos, mas os filhos nasceram ortodoxos. Então, uh, a vida a vida familiar não é fácil, ela é difícil, não é fácil. O matrimônio não é uma coisa fácil. Às vezes brincam dizendo assim: ah, a sua igreja é muito boa, o padre pode casar, então fica mais fácil, né? Fica uma coisa mais simples. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É mais difícil, é mais complicado. Os ataques
a nós são maiores, certo? A vida matrimonial não é uma vida simples. Quem é casado sabe disso, ou quem já foi casado sabe disso, né? Às vezes os matrimônios não dão certo. Depois de um tempo começam as crises, os problemas, não é? E enfrentar tudo isso não é simples, não é fácil. Só a fé mesmo, só rezando, só tendo compreensão para isso. É por isso também que nós, ortodoxos, não julgamos tanto aqueles matrimônios que muitas vezes acabam encerrando com o tempo, né? É claro, o casamento deve ser para a eternidade. Ninguém deve se casar pensando em se separar. Ninguém deve se casar pensando em se afastar do cônjuge. Mas sabemos também que nem sempre é assim, que nem sempre vivem eternamente juntos. Às vezes agressões, às vezes brigas, às vezes traição, e entre outras coisas acabam ruindo. E é preciso que as vidas consigam seguir em frente, caso não possam perdoar, né? Então não julgamos. Nós tentamos ajudar, a igreja tenta ajudar da melhor forma. Então, o matrimônio é algo santo, sim, mas não é algo simples. Então, se você for escolher o matrimônio, pense bem, reze muito, pergunte a Deus se vale a pena, se você está preparado, né? E aí, se Deus lhe disser que sim, vá, porque não é fácil, não é simples, nem para a gente que é padre. E hoje a sua esposa ela te auxilia na missão, né? No caso, não é É na numa missão? igreja. Não, auxilia no sentido de cuidar dos filhos, né? Cuidar da casa. Mas a minha missão é eu a vivo mais solo, mais sozinho, porque fica difícil de carregá-la para todos os lugares, carregar a família para todos. Eu não paro muito quieto, eu não paro num lugar só, né? Então eu ando muito, eu vou para a zona rural e aí ando bastante, né? Tem todo aquele aparato. Eu vou agora segurar o telefone para que eu possa concluir de maneira adequada. Então tem todo aquele aparato, né? Eu vou para a zona rural, eu vou para outros lugares, eu viajo para outras cidades. Então fica difícil. Quando o sacerdote tem uma paróquia, fica mais fácil para a sua esposa ajudá-lo, né? Fica mais simples para que ela possa ajudá-lo. Mas neste caso de missão é um pouco mais difícil. Existem outros compromissos, mas com certeza sempre existe a ajuda. Sempre a ajuda ela sempre existe, né? De uma maneira ou de outra, sempre existe aquela ajuda da outra pessoa, não só do cônjuge, mas também dos familiares, dos amigos, dos filhos quando eles acabam crescendo mais e entendendo melhor a fé, eles auxiliam. Então, a gente sempre é ajudado. A gente nunca fica sozinho assim por completo. E nesse período de conversão e de sacerdócio, você já pensou em desistir da vida religiosa em algum momento? Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes pensei em desistir. Muitas vezes pensei em deixar. Não é fácil viver o sacerdócio. Muitas vezes pensei em deixar. Algumas vezes por erros cometidos por mim mesmo, que me causaram muito sofrimento. A gente peca também, viu? A gente Sim, eu peca sei. também. Pois é. E muitos acabam fazendo aquela imagem do sacerdote como se ele fosse um super-homem, como se ele fosse um semideus, que não cometesse erro algum, que não tivesse problemas, que não tivesse dores, né? O que eu gosto de desmistificar, com muita clareza. Todo sacerdote tem dores, tem sofrimento, tem pecados, comete erros, não é? Então, dentro dessa caminhada, muitas vezes eu pensei em largar.
Muitas vezes eu pensei em pendurar a batina e dizer, já chega. Tá bom, vou viver minha vida, entende? Vou fazer aquilo que eu acho que devo fazer e ponto final. Só que Deus sempre se aproxima, sempre olha para nós com muito carinho, cuidado e amor e zelo. E Ele sempre fala ao nosso coração, não desista, não pare, eu escolhi você, eu não escolhi você à toa. Você tem um trabalho a fazer, você tem um ministério a cumprir. Não desista, não vá embora, não pare agora. E o toque do Senhor nos incomoda ao ponto de nós não desistirmos. Aquilo passa, o problema passa, as dores passam e nós continuamos fazendo o que é preciso ser feito. Mas sim, já pensei em desistir várias vezes. Amém. Você chegou a fazer seminário? Não. Não cheguei a fazer seminário. Não fiz seminário, não. Eu fiz uma faculdade de teologia que não era um seminário em específico, um seminário ortodoxo em específico. Porque no Brasil não existe seminário ortodoxo. De nenhuma igreja, de nenhuma diáspora. Né? Como eu disse, dependendo da igreja que se filie, vai para fora. Né? Mas aqui no Brasil não tem seminário, não existe seminário ortodoxo aqui. Então eu fiz uma faculdade secular de teologia, né? Estudei teologia e fui ensinado pela própria igreja, como até hoje sou ensinado, né? A doutrina da igreja, né? Os cânones e a tradição da igreja, né? Mas a própria igreja me ensinou, me auxiliou de uma forma que não obrigatoriamente eu estava trancafiado dentro de um seminário. Eu não fui para um seminário para ficar ali anos ali dentro, né, estudando, como alguns dos nossos irmãos sacerdotes assim o fazem, né? Conseguem fazê-lo porque vão para outros países, porque vivem a fé ortodoxa em outros países. Ok. O padre ortodoxo, ele recebe salário? Todos eles recebem salário? O padre ortodoxo recebe salário caso ele tenha uma organização na sua paróquia, certo? Ou ele viva num país ortodoxo. Quando você vive num país ortodoxo, certo? Vou citar um exemplo aqui. Se eu estivesse na Rússia, seria muito mais fácil para que eu pudesse viver só da fé, só da igreja, né? Mas eu não vivo na Rússia, eu vivo no Brasil, onde a fé ortodoxa ainda é precária, não é conhecida por todos, não tem paróquia, então eu preciso trabalhar. Né? Eu trabalho. Então, tudo o que eu tenho é fruto do meu trabalho secular, certo? Eu não tenho nada que eu tenha ganhado da igreja. Eu digo assim, de bens. Sim. Seja uma casa, seja nada. Nada que seja de fruto de dízimo ou de oferta. Não tem. Certo? Não recrimino aqueles que têm. Porque o padre vive disso em países ortodoxos, ele vive disso. Né? Muitos deles não têm trabalho secular. Eles vivem da igreja. Então, ali é dado ofertas e ali é repartido, né? E aquele sacerdote tira uma partezinha daquela oferta para que ele possa sobreviver. Se ele é casado, para que ele possa sustentar mulher e filhos, né? Se ele é monge, ele ali não vai precisar tanto de ofertas nem de dinheiro, porque o monge vive dentro de um monastério, então ele vive a pobreza, né? Ele vive a humildade, não vive muito. Mas o padre casado mesmo é que vai necessitar aí disso, dessa ajuda financeira. Em países ortodoxos ele recebe. Aqui no Brasil, não. No Brasil realmente é fruto do suor. Entendi. Falando agora sobre as mulheres, por que elas usam a cobertura? O véu. As mulheres ortodoxas. O véu.
véu é comum na Igreja Ortodoxa. Eu quero fazer aqui uma análise muito simples, muito simplificada, como eu ia dizer, do uso do véu. Certo? São Paulo Apóstolo fala isso, né? Que é estranho as mulheres cristãs estarem na igreja sem a cabeça coberta, sem utilizar o véu, porque era uma questão cultural da época, né? Então, você vê que as mulheres daquela época, as mulheres cristãs sempre estavam utilizando vestes muito modestas e o véu, né? E o véu passa a ser para a igreja um simbolismo de submissão a Deus, certo? A mulher, quando ela está com a cabeça coberta dentro da igreja, ela está dizendo que ela é submissa completamente a Deus. Assim como a Virgem Maria aos pés da cruz. Ela estava ali totalmente submissa à vontade de Deus. Era o filho dela, mas ela se manteve de pé. Ela não blasfemou. Ela não reclamou. Ela chorou por ver o filho sofrer. Mas ela era submissa à vontade de Deus. Assim como ela disse ao anjo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Uma mulher com a cabeça coberta, ela simboliza esta submissão a Deus. O véu é um simbolismo de que também a mulher é sagrada. Tudo o que é sagrado, a Igreja Ortodoxa cobre com o véu. As ofertas que vão ser consagradas, corpo e sangue, são cobertas com o véu. O santuário tem um véu. O altar tem um véu. E a mulher tem um véu. Porque ela também é um ser sagrado, um ser que precisa ser respeitado. A mulher simboliza a igreja. Você vê que igreja e mulher na Bíblia estão bem ligados em uma figura alegórica. Quando se fala em Apocalipse de mulher, não está citando exatamente uma mulher física. Está citando uma igreja. Existe a igreja que é santa, a mulher que é santa, e a igreja que é prostituta. A mulher prostituta, ou seja, a igreja que já renegou a Cristo e vive para o mundo. Então você vê, a mulher é um ser sagrado também, que precisa ser respeitada, honrada, né? E ela começa se honrando quando ela cobre a cabeça dela para estar no templo, né? Em sinal de obediência completa a Deus. É claro, isto é uma tradição dos ortodoxos, né? Não quero aqui dizer que uma mulher que vai à igreja sem o véu, que ela não é submissa a Deus. Não quero dizer isso. Mas para nós ortodoxos, é bom salutar que a mulher esteja com a cabeça coberta para que todo o simbolismo da fé esteja vivo. Você vê, a ortodoxia ela é cheia de elementos, né? A liturgia tem muitos elementos, incenso, né? Aí se utiliza a cruz, se utiliza a água benta, se utiliza o óleo de unção. Tudo isso são elementos que simbolizam, elementos físicos que simbolizam a graça de Deus, que não é física, que é uma graça de energia, né? Que é uma graça incriada. Então, esses elementos físicos são utilizados para demonstrar em totalidade a graça de Deus. Quando eu unjo você com óleo, não é simplesmente eu estar passando óleo na sua cabeça, eu estou ali dentro daquele rito, ungindo você com óleo, e a graça de Deus está sendo derramada sobre você. O véu, ele é isso. Ele é este simbolismo de que a mulher está sendo submissa. Quando ela entra no templo, que ela coloca o véuzinho na cabeça, ela ali sozinha está dizendo, eu sou submissa à vontade de Deus, a vontade de Deus há de se cumprir em mim. Tem muitas igrejas protestantes hoje que adotam também o uso do véu, né? Tem até
Até um tempo atrás, num grupo lá, nós estávamos debatendo isso, sabe? Hum. Existe a igreja, a congregação cristã, né? Se eu não estou enganado, equivocado, é conhecida no Brasil como a Igreja do Véu, né? Isso, tem um amigo também que congrega nessa igreja. As mulheres vão lá e colocam o véu. Bom, estão dentro aí desse contexto, tanto do ensinamento do apóstolo Paulo, eu acredito, né? Sim, Nas suas cartas, né? Eles estão mais ligados a essa visão do apóstolo Paulo da mulher cobrir a cabeça. O que não deixa de ser a mesma coisa que nós pensamos, né? A submissão a Deus. verdade. E como que você teve certeza, assim, que essa era a vontade de Deus para sua vida? Keila, a gente nunca tem certeza absoluta. A gente ouve o chamado e a gente vai. A gente faz. Mas essa certeza absoluta nós não temos. Muitas vezes, como eu disse a você, eu pensei em desistir, e nessas vezes em que eu pensei em desistir, eu estava olhando e dizendo, não, esta não é a vontade de Deus para mim. Né? Se fosse a vontade de Deus, eu não estaria passando por isso. Era o que vinha na minha cabeça. Né? Se fosse a vontade de Deus, eu não estaria vivenciando isso. Estaria vivenciando outra coisa. Mas, porém, todavia, a gente vai seguindo porque Deus vai nos dando força para seguir, para continuar, né? Para ficar ali sempre dentro daquela vida aonde nós não conseguimos deixar de pregar a palavra, de levar uma bênção. Então, deixar isso para nós é mais incômodo do que vivenciar as tribulações que possam vir, entende? Abandonar isso é mais incômodo, é mais doloroso do que as tribulações que possam vir. Então, é daí que a gente vai vendo que Deus escolheu mesmo aquele caminho para nós e não tem como fugir dele. Entendo, é parecido assim com o chamado nosso aqui dos cristãos, nos casos evangélicos, né? É mais doloroso desistir do que continuar, né? Então, Verdade. exato. Vou fazer umas perguntas mais descontraídas agora, posso? Vamos embora. Certo. Nem tanto agora, né? Existe freira na ortodoxia russa? Existe na ortodoxia num todo, existem monjas, né? Freiras ou monjas, né? Depende. E elas aí vivem celibato. Então não existe um ministério casado para as mulheres, certo? Não existe. Toda ela que deseja viver este ministério, esta vida de entrega, ela precisa viver o celibato. Então aí ela vai para um monastério e vai dedicar a sua vida à oração e a servir ali a igreja, né, no monastério. O ministério para a mulher casada, de fato, é o de esposa. Não existe, na ortodoxia, não existe pastora, não existe bispa, não existe nada disso. Né? O ministério do altar não foi reservado às mulheres. E isso não é machismo, isso é simplesmente colocar cada um no seu devido lugar. As mulheres têm outro ministério, outros ministérios, outras coisas a fazer na igreja que são tão importantes, né? Tão importantes para a vida da igreja. Mas, no sacerdócio, Cristo foi categórico, escolheu 12 homens, e estes 12 homens depois vieram a escolher outros homens, e o ministério e a sucessão da igreja foi sendo passada aos homens. Né? E assim, Paulo expressa na palavra que o homem é o cabeça do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Né? E não há possibilidade do homem governar a igreja se ele não governa bem sua casa. Né? Então, esses ensinamentos descritos nas Sagradas Escrituras nos deixam categoricamente a visão de que a mulher ela tem sim um ministério, se ela quiser viver a vida monástica, ela vai viver, mas nunca no sacerdócio, nunca dentro do santuário, nunca celebrando a liturgia, isso não existe. Né? E isso não é machismo, isso é só obediência à palavra de Deus e à tradição da igreja.
Viu, gente? Até os padres sabem que não existe pastora, viu? Não Não, existe pastora. não existe. Você já fez o exorcismo? Já, já fiz. No ministério como o meu, que é de missão, a gente encontra muito isso. Né? Porque nós vamos para muitos lugares, entramos em muitos lugares, né? E nos deparamos com determinadas situações que são necessárias às ações de expulsão, né, de um espírito diabólico. Então já aconteceu, sim. Já aconteceu mais de uma vez, inclusive, né? E em alguns casos a gente demora mais, porque aí nós vamos dedicar mais um tempo àquela situação, demora dias, né? Em outros casos é mais simples, posso dizer assim. Naquele momento ali a gente faz as orações de expulsa, enfim. Mas já aconteceram casos na minha própria cidade, em Gravatá e em outras cidades também, e que a gente tem que aprender a lidar com isso. Eu acredito que os cristãos se esqueceram muito ou deixaram muito de falar sobre exatamente sobre este ministério aí, né? O ministério do exorcismo ou de expulsar o demônio, né? Para muitos cristãos isso é medieval, essa história da carochinha, as pessoas inventam. Eu tinha um amigo que, contando uma história rapidinha, ele era muito cético e ele duvidava muito dessas coisas. Ele dizia para mim, não, padre, olha, isso é tudo, essa gente é perturbada, entendeu? Eles estão precisando de psiquiatra, eles não precisam de padre, eles precisam de psiquiatra, eles precisam de ajuda, né? E um dia, eu digo, um dia eu lhe levo. Um dia eu levo você. Quando aparecer, eu vou procurar você. E aí um dia apareceu o caso. E aí eu passei na casa dele, é claro, antes de ir lá, eu passei na casa dele. Vamos comigo. E ele, é claro, foi de imediato, né? Se aprontou e foi junto comigo. Chegando lá, no momento em que eu comecei a fazer as orações pela pessoa que estava possuída, o espírito diabólico olha para ele, né? Claro, utilizando aquela pessoa, e começa a falar coisas que só ele sabia, né? Eu conheço você. Você está lembrado? Tal dia, tal hora, em tal lugar. Você estava com tal roupa. Então, naquele momento ali, ele parou e ele começou a observar. Ele não disse nada, mas ele começou a observar a coisa de uma maneira diferente. Como essa pessoa sabe disso? De algo que só eu fiz lá no meu passado, né? Então, não era a pessoa que estava o acusando. Era o espírito impuro ali, né? Então, naquele momento, a partir daquele momento, ele passou a ver de outra forma. Que nem tudo é esquizofrenia, nem tudo é problema mental. Existem problemas espirituais severos que precisam ser tratados. E você nunca sentiu medo de fazer um exorcismo? Não. Eu, eu pergunto, porque assim, nós íamos numa igreja e meu irmão incorporava, a gente fala incorporar, né? E teve uma vez assim que ele foi tão feio o negócio, assim, que ele veio correndo na minha direção e me vi lá do outro lado da igreja, que eu corri, sabe? Foi tenso o negócio. Não, eu nunca tive medo, não. Olha, para lhe ser muito sincero, muito honesto, desde muito jovem que eu encontrei essas questões. Desde quando eu era da Igreja Católica Romana. Quando era da Igreja Católica Romana, eu tinha um grupo de coroinha. Eu era coroinha, acho que eu tinha na faixa dos 14, 15 anos. E tinha um grupo de coroinhas que a gente se reunia todo mês mariano para rezar terços nas casas, né? Na época que eu era católico romano. Então a gente se reunia e dava muita gente nesses terços. Bastante gente. A gente fazia uma festança mesmo, né? Rezava o terço de Nossa Senhora e depois ali ia todo mundo lanchar, comer. Isso era o mês mariano inteiro. E nesses terços, quando eu rezava,
muitas vezes apareciam pessoas que ali tinham esses ataques demoníacos. Eu era um menino, eu tinha 15 anos de idade, né? Mas ainda assim a gente continuava rezando. Aí, então os homens iam lá, seguravam a pessoa e a gente continuava rezando. Só parava quando encerrava a oração. Então, desde muito jovem, que essas coisas já acontecem no meu meio, eu nunca tive medo nem receio de nada, não. Entendeu? É claro, se paga preço. Lidar com essas coisas não é fácil, não. Entende? Se paga muito preço. O preço é alto, às vezes. Lidar com problemas espirituais das pessoas é algo muito complicado para a gente que é líder religioso, certo? A gente precisa se proteger sempre. O diabo nos tenta 100 vezes mais, né? Então, os ataques contra nós são muito maiores, né? O demônio conhece os nossos pecados, o demônio conhece a nossa fraqueza, ele sabe qual é o espinho da nossa carne. Então, lidar com esse tipo de coisa é também travar uma guerra constante com espíritos demoníacos. Constante. Né? Então, ou você tem atenção, ou você cai muitas vezes. Então, é difícil também, não é fácil não. Não indico ninguém também a se atrever a fazer esse tipo de coisa se não tiver segurança a fazer. Não indico. Eu nunca fiz, né? Porque eu sempre vi minha mãe orando pelas pessoas, assim, né? No final dos cultos, né? Que ela é pentecostal, né? Então ela já expulsou lá uns 50 demônios, né? Entendeu? Mas eu ficava bem longe, né? Certo. Pesado. É sábia, você é sábia. Deixa eu ver. Padre pode ir na academia? Ah, pode. Inclusive, vou começar próximo mês. Vai deixar pra segunda? Vou começar próximo mês. A gente precisa cuidar. Ninguém vai para academia simplesmente por estética, né? Alguns vão com a intenção de realmente modificar todo o seu corpo, né? Eu não. Eu vou com a intenção de cuidar da minha saúde. Eu estou muito sedentário, estou muito cansado, né? O trabalho também não ajuda. Porque meu trabalho é noturno, então estou exatamente agora aqui no meu trabalho, né? Então, noites de sono, que não durmo direito. Então, foi indicação médica, procure atividade física. Procure atividade física, você não pode ficar desse jeito, você tem que se cuidar, porque a idade vai chegar para você e você precisa cuidar de si. Né? Então, no próximo mês, se Deus permitir, eu estarei lá, firme e forte. Amém, tamo junto, eu também. Daqui a 2 meses eu vou empurrar um pouquinho mais, tá? Mas vamos lá, né? Vai 40 lá, estão vai empurrar um chegando. pouquinho mais. Ah, muito bem. Mas vá também, faça também, pela saúde. Vai ser bom pra você. É isso aí. Padre pode torcer para time de futebol? Até pode. Eu que não torço mesmo, porque eu não gosto de futebol. Não ligo Não me muito, mas a agrada. gente... Eu não torço para nenhum time. Mas pode, sim. Contanto que não se transforme numa idolatria. Né? Tudo aquilo que você começa a idolatrar é pecado. Então, isso seja um time de futebol, seja um amigo, seja bebida, né? Seja o carro, qualquer coisa que você idolatre, você está pecando. Então, tem que ter cuidado. Falando em bebida, a ortodoxia permite o uso do álcool? Permite. Permite sim, eu, de vez em quando, estou com uma cerveja, uma Heineken, tomo uma de vez em quando, sabe? Agora que tudo tem que ser com controle. Nada descontrolado, né? Nada desequilibrado. Então eu posso beber, sim, posso beber. Mas nada do padre ficar com os olhos tocados, conversando abobrinha, caindo pelos cantos, não. Tem que se policiar. Então, vai beber, vai. Vou tomar cerveja, vai tomar cerveja. Se sentiu que o álcool já está começando a fazer qualquer efeito, não bebe mais. Vai para o refrigerante, toma o suco, toma água, esquece um pouco da bebida.
E eu consigo fazer isso muito, muito facilmente, né? Não tenho problema nenhum com bebida. Vamos lá. Padre pode cantar rap? Claro que eu tinha que perguntar isso, né? Porque eu sou Você gosta de amiga do rap? rap aqui, né? Sim. Você gosta de rap? Olha, padre pode cantar qualquer tipo de música que não tenha nenhuma letra que denigra a imagem de outra pessoa, ou que denigra ele próprio, ou o nome de Deus. Então não importa o estilo, depende muito da música em si, da letra, né? Se é uma coisa que vai denegrir, pode ser uma música clássica. Se vai denegrir a imagem de Deus, o Espírito Santo que habita em nós, não pode. É proibidíssimo, né? Não importa que música seja. Agora, se não vai, pois não. Pode continuar. Se não vai, então não tem problema nenhum. Pode cantar, seja rap, seja forró, seja samba, não importa. E falando em música, qual é a sua preferência de música aí? Você tem cara de Olha, roqueiro. não, mas não é o rock. Mas gosto de algumas músicas, sim. Gosto de alguns rocks. Esses dias eu estava escutando Led Zeppelin. Gosto, né? De vez em quando escuto, mas é mais música popular mesmo, brasileira, MPB. Tem muita letra bonita, tem muita música bonita, músicas que falam de amor, músicas que falam de bons sentimentos, né? Então, eu escuto bastante. Sei. Você já foi num culto evangélico? Já, em vários. Tenho muitos amigos. Tenho um amigo pastor, pastor Paulo, que é da Igreja Batista. Então, um cara que é gente boníssima. Aliás, tem outros amigos que são também de igreja evangélica, né? E quando me convidam, quando é uma festividade, quando é algo assim, eu vou. Sento lá Que como todo legal. mundo, né? E fico ali participando, né? Escuto os louvores, escuto a palavra. Não tem problemas com isso. Isso não afeta a minha fé e acredito também que não afeta a deles. É uma convivência harmoniosa, né? Com certeza. Hum, um versículo que você tem para sua vida, assim. O versículo que eu carrego para minha vida, olha, eu carrego para minha vida não um versículo, eu carrego para minha vida um salmo. Um salmo que eu gosto muito, bastante, é o Salmo 51, né? Que é um salmo de misericórdia. O salmista ali pede a misericórdia de Deus. E um versículo está já no final, os versículos que eu guardo, ele diz mais ou menos assim: Tu não te comprases em holocaustos e sacrifícios, senão eu te daria. O sacrifício para ti é um coração quebrantado. E a um coração quebrantado, eu sei que o Senhor não rejeitará. Então eu guardo esse salmo e esses versículos, sabendo que tudo o que Deus quer de mim é o meu coração quebrantado. Não importa o que tenha acontecido ou o que venha a acontecer. Se eu quebrantar o meu coração, se eu me colocar diante do Senhor como pecador que sou, com humildade, sem máscaras diante dele. Eu posso até ter máscaras diante de qualquer outra pessoa. A gente sempre tem. A gente sempre coloca uma máscarazinha, um esconderijozinho. Nem todo mundo precisa saber de tudo, né? Mas para Deus não precisa existir máscara. A gente se coloca diante dele como nós somos mesmo. É isso aqui, Senhor, né? Estou quebrantando o meu coração, quero a tua misericórdia, quero o teu amor, quero o teu perdão. Tem piedade de mim, olha para mim, me sonda, me lava, me purifica, que é o que também esse salmo pede,
né? Purifica-me com hisope e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então é o reconhecimento da grande misericórdia de Deus diante de um coração quebrantado. Então esse salmo, Salmo 51, eu guardo ele com muito amor. Amém. Até vou ler hoje antes de dormir. Leia, muito bonito. Vamos lá. Padre Marcelo Rossi ou Fábio de Mello? Qual você prefere? Vixe, Nossa Senhora. Olha, cantando, eu prefiro Marcelo Rossi, certo? Certo. Mas falando ou pregando, eu prefiro Fábio de Mello. Fazendo uma analogia bem rasa aqui, certo? Eu li uns 2 livros do Fábio de Mello e não achei ruim. Acho ele inteligente em muitas colocações, né? Então, cantando o Marcelo Rossi e falando, escrevendo o Fábio de Mello. Eu tava assistindo uma novelinha com a minha filha hoje, na Carinha de Anjo, daí tem as freiras lá, daí hoje falaram sobre o padre Fábio de Mello, né? Aí, Olha, justamente hoje que eu tenho live com você, né? Daí eu pensei, eu vou usar, vou usar isso aí, né? a pergunta tinha que surgir, né? Muito bem. Aham. Um livro que você indique. Um livro que eu indico, olha, tem tantos livros que eu posso indicar. Mas assim, eu vou indicar puxar a brasa para minha sardinha e vou indicar um livro que é a Escada para o Céu, é o nome do livro. A Escada para o Céu, de São João Clímaco. Quem tiver a oportunidade de procurar, né, o livro de São João Clímaco, A Escada para o Céu, A Escada para a Salvação, né? Procure, leia e vai receber aí grandes, santos e benéficos ensinamentos. Certo, Eu gosto muito. já fiquei Ficou curiosa. curiosa? Então, procure. E um conselho que você deixa aí para quem estiver assistindo, que for assistir, depois eu vou levar essa live aí pro meu canal também, então várias pessoas vão assistir pós, Que bom, quando nós terminar aí. que bom. Eu vi muita gente conhecida por aqui entrando, né? Muita gente amiga entrando na live. Não sei se ficaram até o final, é claro, mas depois acabam assistindo, né? O conselho que dou é justamente o que eu falei lá no início sobre salvação do homem. Nunca negue a Cristo, nunca negue o Senhor. Sempre esteja disposto ou disposta a recebê-lo, a abraçá-lo, né? Sempre esteja disposto ou disposta a buscá-lo de uma maneira sincera, honesta, íntegra, né? Independente dos seus pecados, das suas falhas, dos nossos pecados e falhas. Não abandone o Senhor, nunca, jamais. Não vale a pena. Este mundo não vale a pena. Nada que este mundo tenha a dar vale a pena. Só o que vale a pena é a palavra de Deus e aquilo que o Senhor tem a nos entregar, que é o céu. Só o que vale a pena. Todo o resto vai passar. Tudo vai passar. Tudo é passageiro. Tudo tem um tempo limitado aqui. Então nunca, jamais abandone Cristo. Viva ao lado dele até o fim. Passando por dores, por sofrimentos, por angústias, por separações. Não importa. Fique ao lado do Senhor. Sempre. Amém, glória a Deus. Ó, eu quero Amém. agradecer, foi uma bênção estar aqui, né? Com certeza são escolhidos de Deus, né? Porque para mim ter conversado com o único padre na vida e o único padre que vai fazer uma live comigo aqui, entendeu? É de Deus mesmo, né? Ah, que coisa Então, boa. Fico muito feliz também, filha. Muito obrigado pela que, oportunidade. que o Senhor continue te abençoando aí, que abençoe grandemente a Amém. sua família, seu ministério, tá bom? E Amém. é isso. Precisar, chama. Vou estar, de vez em quando, mandando umas mensagens lá, tá? Da Pode palavra de Deus. mandar. Podemos continuar conversando e que Deus abençoe você, Deus abençoe a todas as pessoas que vão assistir, ou que já assistiram, que estão assistindo. Deus ilumine vocês e contem com as minhas humildes orações, sempre.
Amém. Uma boa noite aí, pessoal. Uma boa noite, Padre Quiril. Tá bom? Boa noite. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.